E se a serpente não tivesse começado a tentação oferecendo o fruto? E se a primeira coisa que ela oferecesse não fosse a comida, mas uma nova forma de enxergar a Deus? Porque é isso que o Gênesis 3 mostra. A transgressão não começa com a mão tocando o fruto. Ela começa com uma pergunta, uma suspeita, uma palavra. E hoje eu quero mostrar para vocês como a serpente fez isso e porque essa é talvez a cena de sedução mais sofisticada de toda a Bíblia. Essa é a aula de número 9, a nossa série sobre os mitos mesopotâmicos e o Gênesis. E o que vem a seguir muda completamente a forma como você vai ler esse capítulo. Na aula passada, vimos que o jardim é um lugar de abundância, mas também de limite. O Deus dá vida, deu alimento, beleza, tarefa, liberdade. Só existe uma fronteira, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje nós veremos como a serpente ela entra exatamente nesse ponto. Ela não nega o jardim, mas ela muda o modo como o limite é percebido. E isso muda tudo. Vamos então ao texto de Gênesis capítulo 3, verso 1, que diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Preste atenção numa coisa importante. O texto não chama a serpente de Satanás. Ela não fala de demônio, nem de um príncipe cósmico do mal. Ela aparece como uma criatura do campo, só que mais sagaz do que as outras. Isso não anula as leituras posteriores feitas pelo cristianismo, né? Que atribui a identidade da serpente a Satanás, o diabo. Mas se a gente quer entender Gênesis capítulo 3 no seu nível mais imediato, precisa então primeiro escutar o texto como ele se apresenta. A palavra usada é arum e ela é ambígua. Ela pode significar prudência, inteligência, habilidade ou esperteza enganosa. A serpente ela não usa força, ela usa linguagem. A serpente não obriga ninguém a comer, ela não empurra, não força a mão. O que ela faz é mais perigoso, ela reinterpreta o limite. Deus tinha dito: podem comer livremente de todas as árvores, menos de uma. E a serpente pergunta diferente: é verdade que Deus proíbe comer de todas as árvores do jardim? Perceba aí o deslocamento. Deus colocou o limite dentro da abundância. E a serpente tira o limite de lá e coloca no centro, como se fosse a regra geral. E olha o que acontece com a mulher. Ela corrige a serpente, diz que só não podem comer da árvore do meio, mas acrescenta algo que Deus nunca disse. Também não podem tocar no fruto. O mandamento já está sendo reformulado dentro do próprio diálogo. Essa não é uma conversa, é uma crise de interpretação. A pergunta que fica no ar é: o limite de Deus é cuidado ou é privação? E aí vem a fala mais provocadora de todo o capítulo. É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe, no dia em que dele comerem, os vossos olhos se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. A serpente contradiz Deus diretamente. E o mais inquietante dessa história é que, no nível imediato da história, a serpente parece ter razão. Eles comem e não caem mortos ali na mesma hora. Os olhos realmente se abrem. Mas note no que ela não diz. Nada sobre a vergonha, nada sobre a expulsão, nada sobre a árvore da vida sendo bloqueada. Ela fala da elevação, mas ela esconde a ferida. Uma verdade parcial, ela é mais perigosa que uma mentira. E é aqui que está o ponto mais importante da aula de hoje. A serpente, ela não mente de forma simples. Ela entrega uma verdade incompleta. E isso é muito mais sedutor do que uma mentira esfarrapada. Gênesis 3:6 descreve o processo do desejo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Notem na progressão. Primeiro, era boa para comer, depois agradável aos olhos e, por fim, desejável para dar entendimento. O desejo humano ele não é só fome, ele envolve beleza, inteligência, vontade de ultrapassar a própria condição. O que foi que aconteceu depois na narrativa? Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, eles costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A promessa se cumpre em parte. Os olhos se abrem, sim, mas o primeiro fruto disso não é glória, é vergonha. Antes eles estavam nus e não se envergonhavam. Agora, a mesma nudez pesa diferente. Nada mudou lá fora. Mudou o olhar deles sobre si mesmos. E esse é um ponto. A abertura dos olhos é ao mesmo tempo um despertar e é uma ferida.
o ser humano ele se torna mais consciente e mais vulnerável. Ele conhece mais e perde a inocência. Depois vem o medo diante de Deus, o esconder-se entre as árvores e a pergunta: onde você? Que sabemos que não é falta de informação, é uma convocação ao confronto. E depois disso, a acusação. O homem culpa a mulher aponta para a serpente e a comunhão vira uma defesa. A serpente promete elevação e termina no pó. E o final da cena é quase irônico. A serpente, que prometeu elevação, é ela mesma rebaixada. Deus diz que ela será maldita entre os animais. E o final da cena é quase irônico. A serpente que prometeu elevação é ela mesma rebaixada. Deus diz que ela será maldita entre os animais, vai rastejar sobre o ventre e comer pó todos os dias da sua vida. A criatura se apresentou como mediadora de um conhecimento superior e termina humilhada no chão, literalmente. Isso tem uma força simbólica enorme. Quem promete elevação sem contar o preço, no fim, não entrega vida, entrega a queda. E o que isso significa para nós hoje? Gênesis 3 não é só uma história sobre comer uma fruta proibida. É uma narrativa sobre linguagem, desejo, limite, suspeita e também responsabilidade. E a grande questão da aula é: a transgressão começa quando o limite deixa de ser recebido como parte de um cuidado, passa a ser interpretado como um obstáculo. Isso é profundamente humano. A tentação, na maioria das vezes, não começa dizendo abandone Deus. Ela começa perguntando: será que Deus realmente quer o seu bem? Ela não nega toda a verdade de uma vez. Ela torce uma parte dela, não destrói o mandamento, reinterpreta a intenção por trás dele. O mal muitas vezes não aparece como pura negação, aparece como promessa de uma vida sem custo da obediência. O mal muitas vezes não aparece como pura negação, aparece como promessa de uma vida melhor, maior, sem o custo da obediência. Na próxima aula vamos entrar numa das fases mais intrigantes de toda a Bíblia. O homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. O que isso significa? Essas foram as palavras pronunciadas pelo próprio Deus. Mas será que nós conseguimos entender o que isso realmente significa? Em que sentido o ser humano realmente se tornou como Deus? E por que logo depois disso Deus bloqueia o acesso à árvore da vida? Essa resposta vai surpreender vocês. Não perca o conteúdo da próxima aula. E deixe aqui abaixo nos comentários qual a sua opinião, qual foi a maior sedução da serpente? Negar a morte, prometer a abertura dos olhos ou fazer o limite de Deus parecer uma privação? Escreva sua resposta, eu leio todos os comentários. E se esse vídeo te ajudou a enxergar Gênesis 3 de um jeito novo, deixe um like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Um forte abraço e até a próxima aula.